advogado, que muitas vezes ia parar no Tribunal de Ética sem dever nada, né? E com agora, deixando bem claro, cremos que isso vai acabar e um ponto final, mais um ponto positivo para esse trabalho de excelência que o doutor Sodero vem executando. Só falei 3, doutor, para não me alongar muito, tá bom? Mas se fosse para falar, tinha que fazer uma lista aqui, porque o trabalho do senhor é reconhecido não só por nós aqui da subseção, mas pela diretoria da OAB São Paulo, por todos os presidentes que a gente fala. Então, o senhor nos representa e muito bem. Continue assim, doutor Sodero. Conte conosco, doutora Adriana, doutora Roberta. O que precisarem da subseção, vamos fazer de tudo para essa Comissão de Direito Previdenciário estar sempre à frente, tá? Está sempre na vanguarda de qualquer outro. Isso é uma questão de honra que eu estou tratando com vocês aqui, está gravado, tá certo? E, doutor Sodero, eu não vou me alongar demais, mas receba o meu forte e caloroso abraço e eu vou ficar até porque eu quero conhecer todas as nuances dessa nova tabela também e vou acompanhar até o final. Obrigada, doutora Aziz. Nem precisava falar sobre o apoio, que é incondicional desde o início. Muito obrigada, a comissão agradece. Sempre tivemos essa âncora na presidência daqui de Pindamonhangaba. Eu queria, antes de passar a palavra para o doutor Sodero, passar para a doutora Roberta Bisotto, que é a nossa vice-presidente, para falar com vocês. Bom, gostaria de desejar uma boa noite a todos, agradecer mais uma vez a presença do Dr. Sodero aqui na nossa reunião virtual. Gostaria de agradecer imensamente ao apoio dispensado pelo Dr. Aziz. Ficamos muito felizes em saber que sempre temos o apoio do doutor, da subseção de Pindamonhangaba, e esperamos sempre contribuir um pouquinho com a advocacia previdenciária. Esse tema escolhido para debate hoje é um tema muito relevante no nosso dia a dia, porque, afinal, todos nós vivemos dos honorários que recebemos, né? E, recorrentemente, nós temos dúvidas com relação à forma de cobrança, já tivemos bastante discussões a respeito da possibilidade de cobrança de honorários de tutela, se elas deveriam ser limitadas em 12 meses, ou se deveria ser até o trânsito em julgado, ou alguma outra forma de cobrança. Já vi também que esse tema foi objeto recorrente de consulta ao Tribunal de Ética, porque muitos advogados tinham dúvidas, né, da forma com que proceder, e essa tabela veio em excelente hora para pacificar essas questões controvertidas, né, conferindo assim mais segurança jurídica aos advogados para que atuem com tranquilidade, sem qualquer questionamento depois por parte dos clientes. Antes de devolver a palavra para a doutora Adriana, para iniciarmos a palestra, eu gostaria de avisá-los que, mais uma vez, nós conseguimos uma parceria com a editora Lujur, e para todas as pessoas que estiverem participando do webinário hoje, receberão um cupom de desconto, desconto de 10% na aquisição de qualquer livro da editora, e esse cupom é válido por 7 dias. Então, eu vou colocar aqui no chat o site da editora e o cupom de desconto, e convido vocês a conhecerem o site da editora e a adquirirem as obras, que tem livros muito relevantes na nossa área do direito previdenciário. Boa noite a todos e bom evento. Obrigada, doutora Roberta. Então, passar a palavra ao doutor Sodero. Doutor Sodero, que com certeza todos que estão aqui se sentem um pouco parte da família, porque o doutor Sodero nos abraça, nos apoia incondicionalmente sempre. Eu vou falar o currículo, mas por questão de proforme, porque todo mundo já conhece, já sabe da capacidade e da atuação do doutor Sodero. Mas o doutor José Roberto Sodero Victório é advogado, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo,
pós-doutor em Bioética, Saúde, Direitos Humanos e Meio Ambiente do Trabalho pela Universidade de Salerno, na Itália, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNSA da Argentina, mestre em Ciências Ambientais pela Unital, com o tema Meio Ambiente do Trabalho, Ruído Ocupacional em Indústrias Metalúrgicas, pós-graduado em Direito Empresarial pela INPED Unital, coordenador e professor de pós-graduação, graduado pela Universidade de Taubaté, Unital, palestrante convidado ao OAB de São Paulo e da Escola Superior de Advocacia da ESA, daqui de São Paulo também. Professor de Direito do Trabalho, professor de Processo do Trabalho, Direito Previdenciário, Benefícios e Custeio e Direito Administrativo. Com a palavra, o doutor Sodero, para falar sobre a nova tabela da OAB e a valorização da advocacia. Bom, uma boa noite para todos, presidente Antônio Aziz, nossa presidente da comissão aqui em Pindamonhangaba, Adriana, nossa vice-presidente, Roberta. Roberta, é difícil, né? Você fala, doutor Sodero, eu sou seu sogro, menina, não tem jeito de disfarçar isso, né? Mas, assim, eu estou muito honrado. Aziz, você sabe que a gente não faz nada sozinho, né? Você é gestor de ordem faz muito tempo, né? E sempre ouvi você falar que não dá para fazer nada na ordem que seja sozinho. A gente precisa estar bem cercado para as coisas fluírem, né? A nossa Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo é isso. É um conjunto de pessoas dedicadas que fazem um trabalho voluntário em prol da advocacia. E o meu trabalho é muito simples, é organizar essa gente para que todos possam fazer a sua prestação de serviço para a advocacia. Então, lá só funciona porque nós temos pessoas engajadas que estão caminhando no sentido de trazer mesmo uma valorização para a advocacia previdenciária. E vem na linha desse tema que a gente vai conversar, que é a tabela, né? Mas a questão da tabela, ela não começa sozinha aqui em São Paulo, né? Ninguém chegou para a gente e falou, vamos fazer uma tabela, né? A provocação, ela começa quando a nossa secretária adjunta, a doutora Margarete Lopes, uma previdenciarista, chega na comissão e diz, olha, está na hora da gente valorizar o bom advogado previdenciário, né? Aquele advogado que começa um processo que demora anos, anos e anos e faz um trabalho de forma completa, adequada, né? E nós precisamos, num momento desse, em que, desde a Constituição Federal de 1988, estão ocorrendo vários ataques aos direitos sociais e que a advocacia previdenciária tem sido uma voz da cidadania, tem sido uma voz qualificada da cidadania. Não é fácil advogar no direito social, né? As mazelas são muito grandes, as angústias dos nossos clientes são muito grandes, as pessoas são muito simples, elas são muito dependentes da advocacia de qualidade, e a gente precisa valorizar essa classe de advogados que, de fato, cumpre o seu papel estabelecido pela Constituição Federal. Então, a nossa amiga e nossa secretária adjunta da OAB, Margarete Lopes, trouxe essa provocação para a comissão e, a partir de então, nós formamos uma subcomissão, depois faço questão de citar o nome dos nossos membros da subcomissão, que acho que nós ficamos quase uns 6 meses trabalhando na construção do início da campanha de valorização da advocacia previdenciária. A campanha de valorização da advocacia previdenciária aqui no estado de São Paulo, que foi oficialmente lançada esse mês, né? Ela traz um lema muito interessante, que é cuidando do presente e do futuro, né? Por quê? Porque nós começamos a observar que muita gente no Brasil nunca viu a previdência social como uma possibilidade do futuro. As pessoas
só pensam na previdência quando elas vão se aposentar, ou quando elas ficam doentes, ou quando há um problema sério em que as pessoas perdem a vida e há necessidade do percebimento, do recebimento, da concessão do benefício de pensão por morte. Nós pouco temos de educação previdenciária no Brasil. Então, é importante que a gente pense o presente e que a gente cuide do futuro da Previdência Social para que o Estado brasileiro não golpeie a cidadania brasileira, acabando com a Previdência Social e tentando levar tudo para uma previdência privada que não consegue dar conta dos anseios da sociedade brasileira, que ainda depende muito do Estado social. A sociedade brasileira ainda depende muito do governo. A gente tem visto isso com a pandemia de coronavírus, o quanto que está sendo importante no clima ou no ramo da seguridade social, os benefícios assistenciais e previdenciários que estão sendo pagos ao longo da pandemia. E também ainda dentro da questão da seguridade social, o quanto que o SUS tem sido importante para a cidadania brasileira, para dar um pouco de dignidade. E a gente passa a entender esse papel extremo que a Seguridade Social faz no Brasil, tudo dentro de um Estado social previsto na Constituição Federal, né? Não é vontade do governo A, não é vontade do governo B, não é vontade deste partido ou daquele partido. É o espírito da Constituição, construído no preâmbulo da Constituição, que dá essa visão de um Estado social que a gente precisa ter. Esses dias estava vendo uma conversa na rede social em que as pessoas estavam falando do SUS e eram pessoas de algum poder aquisitivo e eles disseram, eu já estive morando fora do Brasil, já estive fora do Brasil e olha, na pandemia, se a gente estivesse fora do Brasil, a gente não ia ser atendido da forma que o SUS tem feito. Então, a importância da Seguridade Social. E como é que a gente faz a valorização da advocacia previdenciária, né? A relação do direito previdenciário com a sociedade. É importante que todo advogado previdenciarista, mas a gente também pode falar do advogado trabalhista, que tem uma interseção com a nossa atividade muito grande do previdenciário, precisa se comunicar com a sociedade e dizer o quanto que nós somos importantes. O quanto que a advocacia previdenciária é importante, em especial em tempos de crise que nós estamos vivendo neste momento, né? É importante valorizar a advocacia previdenciária perante o seu cliente. Em que sentido, né? No sentido de que a advocacia previdenciária é um ramo que dá voz a cada cidadão, a cada cliente, eu brinco no escritório, a cada paciente que reside desde os lugares mais abastados da cidade até as periferias, até as comunidades mais simples, mais pobres. Então, a advocacia previdenciária é uma advocacia que o cliente precisa entender que esse advogado, que essa advogada é importante para a vida dele. Precisamos falar da campanha de valorização conosco da advocacia, né? O advogado previdenciarista precisa andar de rosto levantado, olhando para o horizonte, entendendo quem que ele é e o que ele representa para a sociedade brasileira. Então, é importante a gente fazer essa relação com a advocacia. Não é um raminho do direito, não é um pedacinho do direito, né? O direito previdenciário é o ramo do direito que mais cresce no Brasil. É o ramo do direito que mais cresce no Brasil. E por que ele cresce, né? Por que ele cresce tanto? Por que ele evoluiu tanto? Por conta de uma demanda da própria sociedade. Se nós observarmos os dados que constam lá na plataforma Justiça em Números do CNJ, nós vamos observar que na Justiça Federal, 70% dos processos são processos previdenciários. 70%. Nós estamos falando que de 100 milhões de processos que estão em andamento hoje, uma grande soma desses processos são processos previdenciários.
E por que a gente judicializa tanto, né? A advocacia previdenciária judicializa porque ainda temos um Estado que dificulta o acesso ao benefício, né? Às vezes eu vejo alguém se manifestando sobre pagamento de benefício, fica parecendo para a sociedade, para o cidadão, para a cidadã que é segurado da Previdência Social, que é uma esmola, né? E a gente precisa dizer para as pessoas, e isso é importante dentro da valorização da nossa atividade, que as pessoas contribuem para a Previdência Social, que o benefício deve ser pago quando o cidadão tem direito. Obviamente que ele deve ser negado quando não tem direito, mas quando tem direito, precisa haver mecanismos de concessão. E aí, quando nós temos dificuldade de ajustar isso do ponto de vista administrativo, nós acabamos judicializando, né? Nós temos um Estado ainda em confronto com a questão econômica, e para evitar o pagamento de benefícios previdenciários, né, criam obstáculos como Operação Pente Fino, né? A Operação Pente Fino ela foi tão desastrada, ela deu alta de forma tão indevida para uma boa parte da população brasileira, que isso foi desembocar no Poder Judiciário. Em 2018, foram mais de 1.084.000 ações protocolizadas em 2018 para discutir benefícios por incapacidade. E quem faz isso, né? Quem faz isso é a advocacia previdenciária. Como é que, então, a gente faz essa valorização da advocacia previdenciária? Nós estamos desenvolvendo um trabalho utilizando a mesma equipe que trabalhou na nossa tabela da advocacia, no sentido de dar informação em tempo real para a advocacia. Então, a advocacia previdenciária vai ter acesso às alterações legislativas, aos posicionamentos dos nossos tribunais em tempo real. Nós vamos trabalhar com infográficos, nós vamos trabalhar com e-books, nós vamos trabalhar com entrevistas, nós vamos trabalhar com pílulas de 1 minuto de vídeo, tudo falando, tudo trazendo informação para a advocacia previdenciária, para que a advocacia previdenciária transforme a informação em conhecimento. É isso que valoriza, né? Nós vamos precisamos avisar a advocacia como um todo, mas em especial a advocacia previdenciária, sobre as questões dos precedentes, sobre as principais normas, sobre os principais temas que estão nos tribunais, tema de repercussão geral, os IRDR que tem nos vários tribunais, né? Hoje a advocacia, em especial a advocacia previdenciária, ela não lida mais com o cliente dela só no estado de São Paulo. Você lida com o seu cliente em qualquer lugar do Brasil, com o processo judicial eletrônico. Então, como que nós valorizamos a advocacia? Trazendo para essa advocacia informação, Aziz. Trazendo para essa advocacia a possibilidade dessa advocacia ser protagonista, né? Então, quando você fala que nós conseguimos o pagamento antecipado dos precatórios que iam ser pagos até o final do ano, né? Até 31 de dezembro, nós fizemos isso porque a advocacia é protagonista, né? Todas as vezes que houve uma discussão esse ano no Senado Federal, pelo menos 2 discussões de tentar evitar o pagamento de precatórios, a advocacia previdenciária foi lá no Senado e votou não vão tirar o precatório dos nossos clientes, não vão deixar de pagar os precatórios alimentares. E, obviamente, que o papel do gestor passa a ficar mais fácil quando eu tenho uma advocacia previdenciária unida, sabendo o que quer. E a advocacia previdenciária é unida. E demonstra isso na quantidade e na qualidade da advocacia previdenciária. Nós temos acompanhado várias lives, vários seminários, vários congressos online,
E nós temos visto que as perguntas que são feitas já não são mais aquelas perguntas de quem está iniciando. Nós já vemos as perguntas mais qualificadas. Isso significa que nós estamos nos qualificando. É verdade que todo dia a gente precisa se qualificar mais, né? Eu estava esses dias conversando, dizendo que a legislação, na minha época, lá atrás, bem lá atrás, muito, mas muito lá atrás, quando eu comecei a fazer o direito previdenciário, algumas pessoas não queriam fazer o direito previdenciário porque saía muita norma. Mas saía uma norma por ano, né? Agora a gente está conversando aqui, eu estou achando que eles estão fazendo alguma norma para sair até amanhã cedo. Então, quem vem para a nossa advocacia previdenciária é quem tem que saber que precisa estudar, que precisa buscar, que para debater determinado assunto, precisa estar por dentro do assunto, né? Então, se a gente vai falar agora sobre o novo decreto que alterou o decreto 3048, as pessoas vão ter que ler o decreto, porque senão as pessoas sabem que a informação chega e vai embora. E a gente precisa valorizar, né? Temos questões para resolver do direito previdenciário ainda. Não são só coisas boas que acontecem, porque todo dia a gente tem o que fazer, né? Estamos criando aí, mas a pandemia interrompeu um pouco essa criação, mas estamos criando lá junto com o TRF, o Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário, para tentar entender tudo que é consenso entre a advocacia, INSS e tribunal, para a gente ver se a gente consegue resolver as coisas mais breves. E eu falei para as duas meninas aí, para a Adriane e para a Roberta, que eu ia dar um spoiler aqui hoje sobre algo que está acontecendo e muito importante que está acontecendo. E só está acontecendo por uma interferência importante do presidente da OAB São Paulo, presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Nós tivemos semana passada uma reunião com o presidente do INSS, Dr. Rolim, e sua assessoria, e nós vamos mexer com a advocacia administrativa previdenciária aqui no estado de São Paulo. Nós vamos facilitar o atendimento do advogado previdenciarista aqui em São Paulo. O advogado não vai mais na agência. Nós ainda não terminamos o trabalho, né? Mas o spoiler é bacana para falar, né? O advogado vai ser atendido com horário marcado virtualmente. Vai ter uma pessoa específica, um servidor treinado do INSS para dar resposta para ele, para resolver os problemas dele. Nós estamos fazendo um trabalho, eu não posso adiantar ainda, porque nós estamos trabalhando, né? O INSS aqui em São Paulo, a superintendência, entendeu o nosso reclamo, tem sido parceiro. Nós estamos reunidos hoje, amanhã e segunda-feira com todas as gerências executivas do estado de São Paulo para melhorar o atendimento a você, advogada, a você, advogado previdenciarista, que precisa da sua campanha de valorização, né, para mostrar para o mundo que você pode ser atendido. Vamos parar com esse negócio de ficar esperando horas e horas no atendimento presencial e vamos ser atendidos com qualidade, adequadamente. Vamos melhorar o nosso INSS digital, né? As dificuldades de juntar documentos, elas não vão ocorrer mais. Eles vão liberar um aumento nos megabytes que a gente precisa digitalizar para a gente não precisar aí cumprir as exigências lá no INSS. Nós vamos fazer muita coisa importante, porque o spoiler não dá para falar tudo, só depois que a gente assinar que dá para falar, mas vai ser bacana, vai ser muito bacana. Vai bastar o advogado mostrar a carteirinha no vídeo lá, e o INSS vai entender que ele pode ser atendido. Ele vai pegar a procuração e vai mostrar no vídeo. Eu tenho a procuração e o INSS vai aceitar. Se ele não tiver a senha do meu INSS com a procuração, o INSS vai dar na hora para ele a senha. Então, assim, nós vamos
levar a advocacia previdenciária para o patamar que a advocacia previdenciária merece, tanto do ponto de vista judicial quanto do ponto de vista administrativo. Preciso dizer para vocês que a advocacia, para os meus amigos de fora de São Paulo, que a advocacia previdenciária ou a advocacia paulista, ela não é nem melhor, nem pior que a advocacia de qualquer estado da nação. Nós temos advogados previdenciaristas excepcionais do norte ao sul do Brasil. O que temos em São Paulo é a quantidade. Tudo para a gente aqui é muito grande, né? Só de gerência executiva aqui, pessoal que está fora de São Paulo, nós temos 23 gerências executivas. Tem estado que só tem uma gerência executiva, né? Nós temos aqui 450 mil advogados inscritos e 350 mil advogados ativos. Nós somos mais de 40% de toda a advocacia do Brasil. Isso faz com que tudo aqui repercuta muito, muito grande. Estava conversando hoje com o superintendente do INSS e estava dizendo para ele o seguinte: Oliveira, nós temos que acertar, porque São Paulo tem essa questão de ser protagonista das coisas. Se vai bem, mas se vai mal, porque tudo é muito grande aqui. Então, nós temos obrigação de acertar. Então, dizer para vocês que a campanha de valorização da advocacia previdenciária não é só honorários. Ela começa pelo honorário, porque ela valoriza a advocacia. Ela traz a advocacia para um patamar que São Paulo estava precisando. Lembrando aqui que quando a gente fala de honorários, os honorários eles podem ser divididos basicamente em duas espécies de honorários, né? Os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais, eles estão garantidos no Código de Processo Civil, lá no artigo 85 do Código de Processo Civil. E isso serve para todos os honorários sucumbenciais. No entanto, como nós advogamos no previdenciário contra a fazenda pública, nós temos um parágrafo lá do artigo 85, que é o parágrafo 3º do artigo 85, que ele traz como que o juiz deve arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no caso das ações contra a fazenda pública. E estabelece lá um escalonamento dos percentuais. Então, por exemplo, de 10% a 20% quando o valor da condenação ou do proveito econômico. Essa questão do proveito econômico, vocês vão ver o quanto que ela é importante na nossa tabela. Então, 10% a 20% da condenação ou do proveito econômico até quando a condenação for liquidada até 200 salários mínimos. Ou seja, numa ação em que hoje, com salário mínimo de R$ 1.045, uma ação cuja condenação for de até R$ 209 mil, o juiz pode arbitrar de 10% a 20%. E aí tem um escalonamento. Para o que superar os R$ 209 mil hoje, até 2 mil salários mínimos, essa parte de 8% a 10%. E vai fazendo esse escalonamento, né? E isso ele é muito importante, por quê, né? Primeiro, porque traz uma fixação. Segundo, o que é o proveito econômico? O proveito econômico passa a ser tudo que o segurado receber. Tudo. Ah, Sodero, mas o meu cliente recebeu, teve uma tutela antecipada, né? E aí o juiz disse que a tutela antecipada é que marcou o meu limite dos meus honorários, o que ele ganhou depois da tutela antecipada, eu não devo receber. Não é isso que o artigo 85 diz. Mas tem uma questão muito importante, que a advocacia tem a obrigação de executar. Os direitos, as discussões que estão no Código de Processo Civil,
elas só são realizadas se a advocacia buscar a execução. Se a gente aceitar tudo aquilo que é decidido e que contraria o Código de Processo Civil, nós deixamos o Poder Judiciário, que é quem decide, de uma zona de conforto que não é a aplicação do CPC. Então, por exemplo, nós temos hoje uma súmula, a súmula 111 do STJ, que limita a verba honorária previdenciária até a verba honorária previdenciária sucumbencial, vamos chamar assim, até a sentença. Mas isso não é o proveito econômico. Por que não é o proveito econômico, Aziz? Você que estava dizendo aqui, eu não sou do direito previdenciário, né? Porque o que a gente tem do outro lado? A gente enfrenta, talvez, os advogados mais preparados do Brasil, que são os advogados da União, que tecnicamente são muito preparados e que eles são obrigados, até por força de lei, a fazer todos os recursos possíveis. Nós estudamos isso quando estudamos direito administrativo. E aí você tem uma sentença aqui e depois você tem 4, 5, 6, 10 anos de tribunal. E como é que eu posso vincular que o trabalho do advogado acabou na sentença? Se o que ele mais tem que trabalhar com mais qualidade até do que ele já trabalhou na sentença são nos tribunais de cúpula. E aí eu digo para esse trabalhador, você não vai receber. Como se eu dissesse para um trabalhador que trabalha para mim, que, olha, eu vou pagar você até o dia 15. Do dia 15 para frente, você vai trabalhar, mas eu não vou te pagar. Mas eu estou trabalhando. E o salário é a contraprestação pelo trabalho. E o Estatuto da OAB, quando ele estabelece o direito do advogado receber o seu salário, a sua remuneração, né, isso significa que é por conta do seu trabalho. E nós temos uma questão importante no direito previdenciário, no direito do trabalho também, mas muito no direito previdenciário, desculpem, que é o contrato ad êxito. Normalmente, o advogado previdenciarista, a advogada previdenciarista, recebe sob o êxito. E por que acontece isso? Nem sempre o cliente tem condições de pagar para o advogado entrar com a ação. Você imagina, Aziz, o cidadão que está buscando receber o benefício de auxílio-doença porque ele está doente, então não consegue trabalhar, não recebe, e o INSS nega o benefício para ele também. Como que esse cidadão vai nos pagar? Então, há um contrato, normalmente, um contrato ad êxito. E havia um conflito, antes da nossa tabela, e a gente já pode até falar um pouquinho sobre isso, havia um conflito porque alguns juízes estavam interferindo no contrato do advogado com o cliente dele, dizendo que ele deveria receber os honorários até a data da tutela antecipada ou da liminar, ou que ele poderia receber só algumas parcelas depois da liminar. E olha que negócio incongruente. Se o advogado não pede a liminar, não consegue a tutela de urgência, ele vai receber sobre todo o período. Mas se ele facilita a vida do trabalhador, do segurado, e consegue a tutela de urgência, ele é penalizado por conta disso. Então, foi muito importante o trabalho que a nossa comissão fez no sentido de dar uma vazão tanto à questão do contrato, dos honorários contratuais, mas também apontando para o Poder Judiciário o que é proveito econômico. Nesta linha de raciocínio, essa nossa comissão que trabalhou de forma incansável, né, no formato, para alinhavar, para entender, porque, veja bem, né, tudo que você faz não é 100% perfeito.
tudo que a gente faz, sempre sobra alguma coisinha, né? E talvez aí esteja o perfume de sobrar, porque daí abre espaço para outras pessoas fazerem também, né? Isso é sempre muito importante. Mas o que é muito importante quando você faz o seu trabalho? Que você dê o seu 100%. E essa subcomissão nossa deu 100%. Essa subcomissão mostrou para a gente que tinha método e que tinha um encaminhamento para poder defender os interesses da advocacia. Uma outra questão que você colocou, Aziz, e que era preocupação nossa, era a questão de alguns ajustes que a gente precisava fazer na tabela anterior, porque estava havendo uma falta de segurança jurídica no trato do advogado com os honorários advocatícios, o que levava muita discussão ao Tribunal de Ética, né? E foi muito interessante para nós que no curso do desenvolvimento da tabela, nós chamamos os maiores representantes do conhecimento dos tribunais de ética, da deontologia, né? E esses conselheiros, de fato, nos aconselharam, nos ajudaram a escrever. Estava vendo o Fernando Freire aqui, conselheiro Fernando Freire, conselheiro federal Fernando Freire, o que eles nos ajudaram para fazer a interpretação, para dizer quais eram as questões que a gente tinha aqui. E, obviamente, como eu disse para vocês, o trabalho do advogado, a cobrança de honorários, ela passa a ser potencializada pela quantidade de processos que tem e que geram demanda, que geram contratos e que, obviamente, alguém pode ficar infeliz na hora de pagar o advogado e criar problemas. Bom, o que a gente fez? Nós fizemos um trabalho, submetemos ao Conselho Estadual da OAB de São Paulo para adequação dessa tabela. Nós entendemos que a tabela passa a ser um importante instrumento de orientação para o exercício da advocacia. Ele serve como balizador para a contratação de prestação e serviço. Ele deve ter previsões claras e justas e que essa tabela possa garantir a segurança jurídica tanto da advocacia como também da clientela. Por isso que tem limites mínimos e limites máximos. Uma questão muito importante que a gente classificou, né, foi trazer também a questão da advocacia, porque a advocacia previdenciária ela não atua só no ramo administrativo, no ramo judicial, mas ela, sobremaneira, hoje, ela evoluiu tanto que ela trabalha muito no ramo consultivo. Hoje, o segurado da Previdência Social, ele não chega mais no meu escritório, como ele chegava há mais de 30 anos atrás, e dizia, Sodero, esse mês é bom para se aposentar? Porque essa era a pergunta que fazia lá para mim, quando eu conheci Jesus Cristo, ajudei ele a repartir o pão, guardei a primeira carne do homem da caverna. Naquela época, as pessoas chegavam para mim, a única pergunta que eles diziam era se o mês era bom ou não para aposentar, porque o benefício era atrelado ao número de salários mínimos, e dependendo da variação do salário mínimo, aquele mês era bom ou aquele mês não era bom para aposentar. Agora mudou. O segurado chega no escritório e diz, doutor, doutora, eu quero fazer meu planejamento previdenciário. Eu quero entender o meu futuro. Agora mudou com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência. Eu quero saber qual é a melhor regra de transição para mim, né? E isso significa um trabalho consultivo muito importante. Então, nós fizemos questão na tabela de colocar o trabalho consultivo da advocacia. Nós temos também a questão da advocacia administrativa, né? Dessa necessidade inicial do advogado fazer o pleito perante a Previdência Social, ao INSS, na maioria das vezes, né? É um erro absurdo, é um erro
fora de noção quem diz que o segurado hoje consegue ir sozinho lá no INSS e resolver tudo. Entrar com um processo de aposentadoria hoje requer uma expertise que é só a advocacia que tem. Para vocês terem uma ideia, neste acordo que estamos fechando com o INSS vai dar prioridade na avaliação dos processos protocolados pela advocacia. E por que vai fazer isso? Porque a gente é mais bonito? Não, porque o processo chega mais inteiro. Hoje, nós protocolamos no INSS Digital, Aziz, e nós fazemos a digitalização adequada dos documentos. O documento chega bonitinho para o servidor dar o ok ou negar, se for o caso de negar, mas para ele poder decidir. Quando o cidadão vai sozinho lá na Previdência Social, a gente estava conversando hoje cedo sobre isso, né? O nosso cliente, ele é muito simples. Ele chega no nosso escritório com um saquinho cheio de documento lá. E ele chega assim no INSS quando ele vai sozinho lá. Mas quando ele chega na advocacia, a advocacia consegue filtrar isso. Consegue ver quais documentos são importantes ou não, qual é o documento que precisa agregar. E isso faz com que esse trabalho ele precisa ser valorizado. Então, essa atividade da consultoria, da consulta, da orientação. E uma questão muito importante que a gente precisa apontar para a advocacia, Aziz, é a necessidade que a advocacia precisa fazer contrato. Os nossos conselheiros que nos ajudaram e que trabalham com a ética, eles nos disseram que os maiores problemas que chegam na ética é quando não tem contrato. E aí, a gente estava explicando para eles que é muito difícil no interior, né? Porque, assim, quando você tem uma advocacia mais pomposa, que você cuida, por exemplo, do direito tributário, que você está tratando com empresas, né? Ou com pessoas que têm um posicionamento social, mas que tem mais conhecimento. É diferente quando você trata das pessoas simples, que são a maioria dos nossos clientes. Não é não? E é difícil quando você mora na cidade, você nasceu na cidade, você viveu no seu bairro, que chega alguém que conheceu seu pai, sua mãe, ou que o filho dele estuda com seu filho, ou que vocês jogaram bola juntos, estudaram na mesma escola, que você diga para o cidadão, eu vou trabalhar para você, mas você precisa assinar um contrato para mim. Né? Então, a advocacia previdenciária também sempre foi muito simples. Mas nós entendemos que essa nossa simplicidade, aquilo que é tratado no fio do bigode, não serve para todas as etapas da vida profissional. E não serve para o contrato de honorários advocatícios. Então, dentro dessa tabela de honorários, nós estamos orientando toda a advocacia a fazer contratos. Contratos para cada atividade. Então, o cliente chegou no meu escritório, disse, Sodero, eu quero fazer um planejamento previdenciário. Perfeitamente. Vamos fazer. Está aqui, ó, assina o contrato. O senhor vai pagar o tanto aqui da minha tabela para fazer o planejamento previdenciário. Ele fala, doutor, mas e se eu for entrar com a ação? O senhor vai assinar um outro contrato, que eu vou entrar com a ação com o senhor e que vai ser assim, assim, assado. E colocar, dentro da campanha de valorização, nossa equipe já está trabalhando um e-book para orientar o advogado a fazer o contrato de forma adequada. Ele não é um modelo de contrato, mas ele é uma orientação para que o advogado faça os contratos. Por quê? Porque a gente fazendo o contrato, a gente adequa a relação cliente-advogado. Eu mesmo posso dizer para vocês que as únicas vezes que eu tive problema com cliente, e foram muito poucas, mas eu já tive, foram combinações que nós fizemos sem fazer o contrato. E aí, alguém muito esperto disse para o meu cliente que ele não deveria me pagar porque não tinha contrato. Né? Mas na minha ficha de atendimento antiga, lá, que a gente fazia à mão, eu tinha colocado escrito à mão, mas eu não tinha contrato.
Então, precisamos fazer o contrato. Essa não é uma orientação, é uma determinação para a advocacia previdenciária. Façam contratos. E se vocês vão fazer 3 atividades diferentes, 4 atividades diferentes, que vocês vão ser remunerados para cada uma dessas atividades, tem que fazer um contrato para cada atividade. Não faça um contrato com 4 atividades. Vocês façam um contrato para cada atividade. Sodero, é burocrático? É claro que é burocrático. Você vai colocar no papel, mas você tem que pensar no seu futuro. Quando depois de anos e anos trabalhando, quando você entrega para o cliente tudo aquilo que ele ganhou, na hora que você vai receber o seu prêmio pelo seu trabalho, se você não tiver contrato, você vai ter problema. Então, é a orientação, é a técnica, é a gente sair de uma advocacia que era uma advocacia de amizade e transformar isso num profissionalismo que a advocacia necessita. Isso não significa que nós não continuemos sendo amigo do colega que jogou futebol conosco, do colega que foi nosso colega de escola, do cidadão que foi amigo do nosso pai, da cidadã que era amiga da nossa mãe. Não significa isso, mas significa um profissionalismo da advocacia que a advocacia precisa estabelecer. Então, assim, nós entendemos que nós temos uma característica muito sui generis da advocacia previdenciária. Nós entendemos também que a advocacia previdenciária, como eu disse para vocês, envolve inúmeras atividades, inúmeras. Nós entendemos também, desculpem, que com a reforma previdenciária mudou o quadrante de trabalho da advocacia. Ela trouxe mais atividades para a advocacia previdenciária. As pessoas precisam entender, né? A sociedade precisa entender que já não é mais o mesmo formato de previdência social que a gente tinha. As coisas são muito mais complexas. Então, isso é muito importante. Uma outra questão muito importante para nós, né, é que nós formamos, eu estava dizendo para vocês, que a gente formou uma subcomissão que começou como uma subcomissão de honorários, mas hoje ela já é uma subcomissão de valorização da advocacia previdenciária. E eu faço questão aqui, Aziz, como eu disse no começo aqui da minha conversa, que a gente não faz nada sozinho. Então, para mim, é muito importante eu citar o nome das pessoas que compuseram essa comissão. Doutora Aline Cristina Mesquita Marçal, doutora Adriana Belintani, está por aqui, a doutora Davlin Zumbini, a doutora Luciana de Farias, doutor Fábio Augusto Turaza, na questão dos regimes próprios, porque o direito previdenciário tem a questão dos regimes próprios, o doutor Alessandro Cardoso nos ajudou muito a doutora Margarete Lopes, que é a secretária adjunta da OAB, mas que é uma previdenciarista, né? E também, eu estava dizendo para você, Aziz, o apoio que nós tivemos num debate muito qualificado com conselheiros da OAB, e aqui eu não posso esquecer de falar o nome do doutor Carlos Kaufmann, do doutor João Emílio Zola, do doutor Sidney Alzídio Pinto, que inclusive foi o relator na comissão estadual da OAB, doutor Hélio Colombo, e o nosso conselheiro federal, nosso querido Fernando Freire, que nos ajudaram eu disse o seguinte, eles nos aconselharam, eles nos ensinaram, eles nos dirigiram para que a gente pudesse fazer uma tabela dessa. E na penúltima reunião, que foi a reunião de junho de 2020, nós tivemos a aprovação por unanimidade da tabela. Uma questão muito importante para nós é
que a gente não deve fazer comparações de tabela. Porque o que acontece no nosso estado é diferente do que acontece em outro estado. Então, mas a tabela de São Paulo é ruim nisso e é boa naquilo. Mas ela reflete a advocacia do estado. Eu vi, por exemplo, uma professora de direito desavisada, não vou dizer que ela é maldosa, mas ela é desavisada, achando que o valor mínimo que nós demos para o auxílio-doença era um valor de 800 e... não me lembro o valor correto, 800 e poucos reais. E ela disse, mas tá vendo, isso não é valorização da advocacia. Preciso dizer que a tabela é feita para quem é advogado, para quem conhece do riscado. Preciso dizer que tem uma lei que diz que quando não tiver prazo para concessão de auxílio-doença, o auxílio-doença é concedido por 120 dias, 4 meses. 4 meses de um salário mínimo dá quase R$4.000. 20% de R$4.000, que é o valor mínimo, dá 800 e poucos reais. Eu não posso colocar R$5.000, R$2.000 para quem vai receber R$4.000. Então, a gente tem que valorizar a advocacia previdenciária, mas a gente tem que entender para quem a gente advoga. Não adianta eu usurpar o dinheiro de quem me contrata. Então, só para essas pessoas que fazem críticas desavisadas, é dizer, venha para a advocacia previdenciária. Venha conhecer aqui a trincheira da advocacia previdenciária. Obviamente, Adriana, você que trabalhou muito na tabela, não fique triste quando as pessoas disserem que a tabela não é boa. A tabela é muito boa. Preciso dizer para vocês que a tabela é muito boa. Mas não fique triste, porque quando a gente faz alguma coisa que alguém critica, é porque essa pessoa certamente vai fazer melhor quando ela tiver a oportunidade de fazer. Quando a gente faz uma tese de mestrado, de doutorado ou de pós-doutorado, a gente não consegue escrever sobre tudo na tese. E eu me lembro, quando eu fiz a tese de mestrado, que eu queria escrever sobre tudo, né? A gente fala, vou escrever, vou mudar o mundo aqui. Mas você chega no momento que você fala, não dá para escrever sobre tudo. Vai ficar coisa que vai faltar. E aí, o meu orientador na tese de mestrado disse, escreva isso. Diga, olha, eu não consegui falar sobre isso, sobre aquilo, porque quem vem atrás, quem lê a sua tese e quiser vir atrás, eles vão escrever sobre o que faltou. O que é muito importante para nós, doutora Roberta, quando nós fizemos essa tabela? Nós fizemos o conceito do que é proveito econômico. Porque a gente coloca um percentual mínimo de 20%, um percentual máximo de 30%, aonde dá para vislumbrar o percentual. Quando não dá para vislumbrar o percentual, tem um valor mínimo. Mínimo é mínimo. Então, o advogado está começando, a advogada está começando, ela precisa cobrar o valor mínimo. Mas um valor mínimo que o cliente dela consiga pagar para ela e que ela possa, de fato, trabalhar. Então, tem o valor mínimo, mas nós temos um percentual de 20% a 30% do proveito econômico. E aí, o que nós fizemos, doutora Roberta, quando nós fizemos essa definição? Porque a tabela nossa vem escrevendo e no final está dizendo o seguinte, vai lá no final que tem definições importantes do direito, exclusivas do direito previdenciário. E o que é o proveito econômico, por exemplo, num processo judicial? É todo o valor que o segurado recebe por conta do processo judicial, de forma administrativa, por tutela antecipada, por qualquer das formas que ele receba durante o curso do processo, até a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV. Mais 12 parcelas vincendas. Então, acabou essa discussão. Eu só vou receber da parte da tutela, eu não vou receber, só posso receber 12 meses da tutela. Acabou essa discussão. Agora a gente recebe sobre todo o processo. Mas, Sodero, isso é só bom para a advocacia? Não, isso é bom para o segurado.
Porque quando você apontava para a advocacia que se você ganhasse uma tutela antecipada, você não ia ser remunerado, você trazia para a advocacia uma vontade de não pedir a tutela antecipada. E isso é ruim para o cliente, isso é ruim para o segurado que vem nos procurar, isso é ruim para quem precisa da assistência social. Então, o advogado fica tranquilo que ele vai pedir a tutela, ele vai resolver o problema do cliente, mas também ele vai ser remunerado pela sua atividade. A outra questão importante é que o valor que é cobrado é sobre o valor bruto, sobre o resultado bruto. Na questão administrativa, a mesma coisa. Ele vai receber desde a data do início do pagamento, ou seja, desde quando ele recebeu, sobre aquilo que ele recebeu, incluindo as parcelas vencidas, até 12 parcelas vincendas. Então, imagina que alguém vai lá, Aziz, e você faz um requerimento do auxílio-doença para ele. Que, se Deus quiser, no nosso trato com o INSS agora vai ser feito através do INSS digital. Aí você consegue para ele, você dá a entrada lá, ele consegue, ele recebe um mês. E o advogado ia receber 20% de um mês, 30% de um mês? Não. Agora ele recebe um mês mais 12 parcelas. Então, ele vai ter uma remuneração adequada para o trabalho que ele teve. E se esse processo demorar, demorou 5, 6 meses, vai receber o atrasado de 5, 6 meses? Vai receber o percentual sobre 5, 6 meses, mais 12 parcelas para frente. O processo teve que ir para a junta de recurso, para o conselho de recurso, demorou 3 anos. Ele vai receber 3 anos, mais 12 parcelas para frente, vai ser o objeto do pagamento do contrato que está escrito lá. Então, assim, fica muito claro para a gente, né, que nós demos um salto na qualidade, na qualificação da nossa tabela. Obviamente que todas as dúvidas que tiverem sobre a nossa tabela podem ser tiradas com o deontológico da OAB. Se tiver alguma dúvida de interpretação, o deontológico vai tirar, mas nós diminuímos muito qualquer dúvida que a gente tenha. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que assim, é mais dizer para a advocacia para a gente usar a tabela. Sodero, eu não posso cobrar tabela porque aqui na minha comunidade as pessoas recebem muito pouco, elas não têm condições de pagar. Parcela. Eu não cobro honorários porque eu não cobro a consulta porque as pessoas não conseguem pagar. Parcela em 10 vezes. Parcela. É uma questão muito importante para a advocacia, né? Alguns escritórios hoje já usam cartão de crédito. Então, tenham todas as possibilidades de pagamento, né? Ajustem todas as possibilidades de pagamento. A única coisa importante que eu esqueci de falar, os contratos antigos são contratos antigos. Não dá para adequar o contrato antigo pela tabela nova, para a gente garantir aquilo que foi tratado, aquilo que foi negociado, né? Então, se a gente fez um contrato com base na tabela antiga, não dá para chamar o cliente agora para trocar o contrato, porque isso tem a segurança jurídica, né? E agora, no aperfeiçoamento, né? No aperfeiçoamento, a gente vai melhorando. E nós já entendemos que nessa gestão da OAB, e eu preciso agradecer muito, mas muito o apoio do presidente Caio e da sua diretoria, né? A advocacia previdenciária tem sido ouvida pela OAB. Então, se a gente entender que tem algo que precisa ajustar, a gente vai ajustar. A gente vai arrumar. Mas é isso que a gente tem. Eu acho que também alguns colegas que estão comigo lá no Conselho Federal da OAB ficaram muito felizes com essa tabela. Os elogios foram maravilhosos com relação à tabela.
Obviamente que no Piauí tem uma tabela que tem um pedacinho ali, em Minas tem uma tabela. Em Minas foi feita uma tabela muito, muito interessante, há algum tempo atrás, não faz muito tempo, e quem fez o trabalho foi o doutor Roberto Carvalho, que é presidente do IEPREV, e era presidente da comissão, e é presidente também da comissão lá em Minas, e eles também estão olhando a nossa tabela para ver se acha alguma coisa que pode adaptar. Mas vou repetir, essa tabela é de São Paulo, é para São Paulo, mas ela abre, e aí eu acho que é o mais importante do que o mínimo e o máximo, é a conceituação, a definição do que é proveito econômico. Então, Adriana, Roberta, Aziz, pessoal que está nos ouvindo aí, eu acho que, em linhas gerais, é mais ou menos isso que a gente está trabalhando. Dizer para vocês que essa campanha da valorização, ela começa praticamente agora no mês de agosto. A gente está preparando entrevistas com várias personalidades do direito previdenciário, né? Do Poder Executivo, presidente do INSS, superintendente, pessoal do Conselho de Recursos da Previdência, com membros do Poder Legislativo, senadores e deputados que mexem com a área do direito previdenciário. Nós vamos entrevistar juízes, desembargadores, ministros do Conselho Nacional de Justiça, falando sobre direito previdenciário. Nós vamos entrevistar professores de direito previdenciário, advogados, para que o advogado conte a sua realidade na sua região. Isso vai ser muito bacana, Aziz, porque a gente quer dar também um olhar humano para o direito previdenciário, né? A gente precisa saber, poxa, você é presidente do INSS, né? De onde que você vem, né? Como é que você chegou aqui? Como é que é a sua vida? O que você aponta? O que você vê? Você é advogado previdenciarista em Dracena? Poxa, como é que começou a sua vida aí em Dracena? Quais dificuldades que você tem? Você sempre conseguiu sempre pagar suas contas? Nunca ficou devendo a escola dos seus filhos? Porque isso mostra para a advocacia que nós somos gente, que todo mundo passa por dificuldades, que ninguém já nasce sabendo tudo, né? No direito previdenciário, todo dia a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Que a gente precisa estudar. O último decreto que saiu veio com mais de 100 alterações, né? Então, assim, caramba. Então, é isso que a gente quer fazer e a gente está à disposição para perguntas, para qualquer coisa que vocês acham. Eu queria só agradecer a oportunidade que a OAB de Pinda me dá. Eu tenho muita honra de representar o Vale do Paraíba, a advocacia Vale Paraibana, a advocacia caipira do interior, a advocacia de Pindamonhangaba. Sempre falo para o Aziz, eu tomo tanto cuidado quando eu faço as coisas pela comissão, porque eu sei que eu não estou fazendo só por mim, que eu estou representando a advocacia de Pinda, a advocacia da minha querida Cachoeira Paulista, onde eu nasci. Então, assim, agradecer a oportunidade que vocês me dão de conversar com a minha gente, com a nossa gente, com essa gente que está aqui nos vendo, nos assistindo. Muito obrigado. Sodero, nós que agradecemos a sua fala, sempre muito inspiradora e motivadora. Foi muito incrível esse trabalho feito pela Comissão de Direito Previdenciário da UAB São Paulo, mas também não adianta nada nós termos uma super tabela e o próprio advogado não se valorizar, né? Porque, infelizmente, nós temos visto uma enorme desvalorização da advocacia previdenciária, clientes fazendo leilão, né? Eu mesmo, esses dias, peguei um cliente que ele estava fazendo leilão, foi em vários escritórios de advocacia e estava querendo contratar o escritório que cobrava menos. E eu acho que não é esse o caminho, né? Tem espaço para todos, tem mercado de trabalho para todos, e a gente não pode disputar cliente assim, né? Afinal, nós trabalhamos, nós estudamos e devemos valorizar sempre o nosso trabalho.
E eu acho que essa tabela, a gente tem que ter ela na nossa mesa do escritório, né? A minha está aqui impressa. Porque se o cliente questionar, achar que o valor é muito alto, que não consegue pagar, a gente tem uma justificativa, né? A gente pode mostrar para o cliente e falar, olha, esse é o valor mínimo que eu preciso cobrar do senhor. Se eu cobrar um valor inferior a esse, eu estou incorrendo em infração ética. Então, acho que esse é um bom argumento para o advogado utilizar no dia a dia do escritório, para conseguir mostrar para o cliente o motivo da cobrança desses valores, né? Então, foi muito interessante, muito obrigada, e adorei o spoiler, achei sensacional a possibilidade de conversar com o servidor do INSS via telepresencial, acho que isso facilitará ainda mais a nossa advocacia, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Nós tivemos algumas perguntas dos participantes. Deixa eu fazer uma colocação para você. A gente precisa enxergar a advocacia como coletivo. Então, todos nós temos que ir para a mesma direção. Se a gente não cobra para fazer, se a gente cobra abaixo da tabela, nós vamos continuar passando as dificuldades que a advocacia passa. A valorização da advocacia é a valorização de cada um de nós. Se nós aceitarmos o leilão, se nós aceitarmos aquilo que as pessoas querem colocar como valor do nosso trabalho. Porque, veja bem, quando a OAB coloca valores mínimos, ela dá preceitos mínimos, mas a valorização é sua. Quando você diminui a sua valorização, você paga o preço a médio e longo prazo. E você paga o preço e você vende toda a advocacia previdenciária. Você contraria a linha de raciocínio do coletivo e fica pensando inicialmente só em você. Tenha certeza que isso vai impedir de você crescer, de você trazer gente para trabalhar com você, de você se qualificar, porque qualificação custa. E preciso dizer para cada um de vocês que não tenham vergonha de fixar os seus honorários, porque os honorários são direito assegurado a todo advogado pela sua atividade, pelo seu trabalho. Vocês precisam olhar para trás e ver o quanto que vocês se dedicaram na universidade. Vocês precisam olhar para trás e verificar o quanto que vocês deixaram sua família para poder trabalhar. Vocês precisam olhar para trás e verificar o quanto que vocês se privaram de tudo para poder se formar. Vocês precisam olhar para trás e verificar que mesmo depois de formado, vocês passaram por inúmeras dificuldades para poder fixar o seu nome na advocacia. E isso tem que ser valorizado. E a valorização mínima é a aplicação da tabela. E as pessoas precisam olhar para você com mais respeito. E quem dá o primeiro respeito para você é você. Se você não der respeito para você, o juiz vai olhar para você te menosprezando, né? Aquele juiz que não gosta da advocacia vai gostar menos de você. O perito vai olhar para você te menosprezando. O cliente vai olhar para você te menosprezando. Então, a valorização é sua. E a gente precisa pensar no coletivo. Se a gente pensar só na gente, tenha certeza, esse velho advogado aqui tem muita coisa para contar de história, de experiência. Não vai ser bom. Então, a ideia é que todo mundo possa utilizar a tabela e valorizar o seu serviço, olhando para frente, empinando o nariz e dizendo, eu sou advogado previdenciarista. Eu estou cuidando do presente e do futuro seu. Excelente. E eu acho também que é muito importante a gente sempre ter clareza na fala com o nosso cliente, né? Não basta só ele assinar o contrato. Eu acho que quando nós elaboramos o contrato de honorários, é interessante explicar para o cliente, para lá na frente ele não achar que nós estamos metendo a faca, como vulgarmente dizem por aí, né? Que o advogado quer ficar com todo o dinheiro do cliente. Então, explicar para o cliente, conceituar especialmente essa questão do proveito econômico, para que fique muito claro para o cliente o que ele realmente tem que pagar para você ao final do processo, né? Para depois não ter discussão, ou de repente o cliente querer levar esse contrato de honorários para uma discussão judicial. Bom, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, a doutora Maria Lúcia. Ela colocou assim,
Ela fez 3 perguntas, na verdade. Não achei na tabela como cobrar o acerto de PPP nas empresas. Pode me dizer onde se encaixa? Eu não sei se o doutor está com a tabela aí, mas eu estou aqui com ela aberta, com ela impressa, na verdade, e eu acho que essa situação se enquadraria a retificação e atualização cadastral do CNIS. Porque não é, a retificação do PPP não é retificação do CNIS, mas é um trabalho bem assemelhado. Eu acho que se enquadraria nessa hipótese. O que o doutor acha? Não, ela se enquadra, né? Nós tivemos aqui, na questão do direito previdenciário, também a questão do direito... uma coisa que eu esqueci, a pergunta da Maria Lúcia me fez lembrar disso, né? Que é justamente a questão do direito previdenciário empresarial, quando a gente advoga para as empresas. Neste caso, é o ajuste do segurado junto à empresa. Você está adequada, você está correta, Roberto. O que a gente precisa colocar é que nem todas as atividades vão ser esgotativas ali. Elas são exemplificativas, no sentido de que as pessoas tomem como base. Então, por que elas não são esgotativas, né? Porque a dinâmica é tão grande que vai... mas agora tem a retificação, mudaram o nome. Não é mais CNIS, é o CNAS. É o sei lá o quê. O PPP já chamou tanto nome, né? Então, ela é orientativa nesse sentido, da atividade. Ela é orientativa na atividade. Ela é objetiva na fixação, mas ela é orientativa na atividade. Então, a Maria Lúcia pode fazer essa adaptação para os casos que, eventualmente, não estão previstos ali. Ou, então, uma outra alternativa seria a cobrança por hora, né? De repente, se são vários PPPs a serem retificados, fazer a cobrança por hora. Muito importante isso. Na tabela geral, nós temos o valor da hora intelectual. Então, ela entra na generalidade da tabela e não na especificidade da tabela. Então, nós temos lá, a hora intelectual é de R$ 622,11. Então, o advogado pode, inclusive, fixar um valor maior do que o mínimo no tanto que ele acha que vai trabalhar. Eu acho que o valor mínimo está muito pouco e eu vou trabalhar não sei quantas horas. Está lá a hora intelectual. Trabalhe com a hora intelectual. Isso está na generalidade da tabela que serve para todas as atividades do direito. A última pergunta que ela fez é: se ela tiver que ir para a justiça questionar a retificação desse PPP, se ela deve fazer um contrato de honorários à parte. É isso. Sim, né? É um contrato administrativo e um contrato judicial. Se quiser, nós vamos trabalhar no e-book para ajudar vocês, mas se vocês quiserem, eu faço aqui já há algum tempo, eu coloco, essa atividade é exclusivamente administrativa. Não contempla atividade judicial. Porque você deixa bem claro. E Roberta, tem uma questão muito legal, que é, leia o contrato com o seu cliente. Explique para ele o que você está falando para ele. Mas fala isso com o peito cheio, sem medo de falar. Não tem medo de falar, não, sobre o seu trabalho. Aqueles advogados, por exemplo, você sabe disso, Roberto, nas salas de atendimento lá do escritório, eu filmo, eu gravo os atendimentos, com uma outra ideia, que é a gente poder depois olhar o atendimento, para ver se a gente esqueceu de alguma coisa, de escrever, e tá lá. Mas quem grava o atendimento, quem filma o atendimento, vai mostrar amanhã ou depois que ele leu o contrato para o cliente dele. Outra questão muito importante, isso foi objeto de discussão na tabela. A gente coloca testemunha ou não precisa colocar testemunha no nosso contrato? E a resposta veio desse rol de conselheiros que nos ajudaram e também no debate junto ao conselho. Não há necessidade de colocar testemunha. Por quê? Porque o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, diz que não há necessidade. Mas a senhora veio, ela é uma senhorinha, ela tem dificuldade do entendimento, ela veio acompanhada pelo filho, coloca o filho para assinar lá como testemunha, leia o contrato na frente do filho.
Então, assim, essas são jogadas importantes para a advocacia entender que quanto mais garantia tiver, menos discussão tem, né? E amanhã ou depois, as pessoas podem fazer qualquer interpretação, mas o contrato bem feito, bem realizado, pelo que nós passamos a entender, ele vai ser pouco questionado no Conselho de Ética nosso. Doutor Sodero, também tenho que agradecer a explanação. Não fico chateada, o senhor falou, não fico chateada. Eu sei que nós, igual o senhor falou, nós dedicamos 100%, dias antes da gente entregar, nós ficamos no feriado o dia inteiro em reunião virtual para poder fechar os últimos pontos, para entregar, sempre pensando no nosso colega do advogado, que a gente sabe, e o ponto central disso tudo foi o proveito econômico. E diante disso, apesar disso, a gente ainda tem dúvidas, né? Quem não está lidado, a gente tem o contrato antigo, né? A tabela antiga ainda às vezes nos impede de pensar. E tem uma pergunta do Pedro, que é mais ou menos nesse sentido. De acordo com a nova tabela de honorários, é possível cobrar benefícios mais os 30% dos atrasados? A cobrar o benefício e mais 30% dos atrasados? Não. O que você pode cobrar é para fazer. Uhum. E a tabela deixa claro isso. Você pode cobrar para fazer. Você fala, olha, para fazer, eu tenho um custo para fazer, eu tenho horas de dedicação para fazer, e para fazer, eu cobro tanto e mais o que você tiver de proveito econômico. Isso está claro para a gente, isso está escrito na tabela, está escrito lá na parte final. Está dizendo, inclusive, lá que nesse contexto todo, o que é pago de 13º também entra para o pagamento da tabela. Mas não vejo que dá para você cobrar benefícios e mais o percentual. O que você deve fazer, se você acha isso, é cobrar para fazer. Você cobra para fazer, você divide, né? Porque assim, ó, veja bem, eu vou cobrar para fazer. Então, há quanto tempo que eu demoro para fazer uma ação, né? Imagine que eu sou muito bom. Não, eu não. Mas imagina que, vamos colocar quem não é do ramo. O Aziz é muito bom no direito previdenciário e ele fala, essa ação aqui eu faço em 1 hora. Então, ele acha que a hora intelectual dele é de 622, conforme está na tabela, ele fala, vou cobrar R$622 para fazer e depois vou cobrar o ad êxito, né? Aí o cidadão fala, mas, pô, doutor Aziz, 622 está muito para mim, não dá para o senhor dividir? Não, eu divido para o senhor em 6 parcelas. Por quê, né? Porque o advogado sabe que o processo previdenciário não é tão rápido assim. Então, o custo dele pode ser um custo que pode ser colocado a médio e longo prazo, né? Isso é importante, Roberta, Adriana, Aziz, também para o advogado começar a se planejar economicamente. A advocacia, ela não é mais uma atividade... ela é uma atividade profissional, como qualquer outra atividade profissional. Então, você planejar administrativamente, financeiramente seu escritório é importante. E mais ou menos nessa linha também, a Roseli, ela perguntou, se o segurado ficar 3 anos recebendo tutela, o advogado, durante esse período, receberá o percentual contratado mês a mês? Na nova tabela, sim. E mais 12 parcelas vencidas. Tudo que ele receber é o contratual, tudo, isso. o valor bruto. Porque isso dava muita dúvida. Aí o juiz entrava no contrato. O juiz entrava no contrato, queria palpitar no contrato particular, né? Então não pode mais. Eu vi que alguém aqui perguntou alguma coisa, porque vai para a vara de família, o juiz lá na vara de família. Agora não mais. Agora precisa estar escrito, Adriana. Precisa estar claramente escrito. Nós temos um defeito no direito. Às vezes a gente quer escrever palavras maravilhosas. Toda vez que a gente escreve palavra maravilhosa, a gente leva para interpretações. Então, a gente precisa ser simples. Tudo que a gente vai escrever, Roberta trabalhou comigo, a gente fez muito acordo coletivo de trabalho. Na hora de escrever tem que ser simples. Se você rebusca, você leva para interpretações.
Então, vamos tentar ser simples, mas contemplar tudo. Sim. E tem mais uma pergunta aqui. Pensando no pedido de destaque dos honorários, seria interessante fazer contrato separado da tutela e da projeção futura? Não, aí entendo que não há necessidade disso. Eu entendo que não há necessidade. Isso deve constar do contrato lá. Não vejo. E acho que vai ser muito difícil. Veja bem, Adriana, a gente faz a tabela e todo juiz, nenhum juiz a partir de hoje, por conta da nossa tabela, não vai fazer mais nada? Não é possível isso. Mas a Comissão de Direito Previdenciário vai conversar com os presidentes dos tribunais para dizer, ó, nós fizemos a tabela e nós não queremos que os juízes se metam na nossa tabela. Eu acho que eu fui claro, assim, né? Foi mais do que claro. A gente não quer que o juiz se meta na nossa tabela, porque senão a gente vai começar a se meter nos vencimentos mensais deles. Tem uma última pergunta aqui. Deixa só que desceu aqui. Alguns juízes... Deixa eu ver aqui. Sumiu a pergunta. Alguns juízes federais têm contrato de honorários com firma reconhecida no cartão. Não tem motivo para isso, né? Então, é achar pelo em ovo. Então, e o que vai acontecer? Então, vamos lá. Aconteceu isso com um determinado juiz no estado de São Paulo. O que a gente tem que fazer? Conversar com a Comissão de Direito Previdenciário. Entre em contato lá com o Mosco Sodero, e aí nós vamos marcar uma reunião com o juiz, vamos lá conversar, vamos chamar a corregedoria, vamos conversar, vamos bater papo, vamos dialogar. A gente gosta de dialogar. A advocacia previdenciária é do diálogo, né? O que não pode fazer é vilipendiar o direito do advogado. Mas nós estamos abertos ao diálogo. E é importante a gente dialogar. O que às vezes acontece, né, é que no fervor da coisa a gente quer brigar, né? A gente quer discutir, mas a gente precisa dialogar. Então, assim, se a gente tiver problema, a gente vai dialogar com o Poder Judiciário, a gente vai dialogar com o juiz, não tem problema nenhum. Sodero, se for pensar, é um absurdo, né? Porque o advogado atuou no processo desde o início e o juiz nunca pediu autenticação de assinatura, reconhecimento de firma. E aí, só na hora do advogado receber os honorários que o juiz faria essa exigência, né? Totalmente desarrazoável. E não pode dizer que a advocacia é fraudulenta, que trazer isso como se fosse uma generalidade, mas aqui eu já tive um problema. Juiz que fala que já tive um problema, ele identifica o problema e denuncia para o órgão nosso, que é a OAB. É simples assim. Não pode generalizar, porque senão eu vou dizer que todo juiz é isso, que todo perito é aquilo, que todo advogado contrário a mim é outra coisa. E não pode, a gente tem que tomar cuidado. Aí, começa a falar, preciso tomar uma aguinha. Aí a gente faz o que o INSS fez, disse que todo trabalhador que estava encostado no INSS é fraudulento. 80 e poucos % são fraudulentos. Então, assim, esse discurso é muito ruim. Obviamente que nós temos bons juízes, bons advogados, bons peritos, bons clientes, maus advogados, maus peritos, maus juízes. Agora, todo mundo que sair fora da linha merece a reprimenda. E, no nosso caso, merece a reprimenda de nós mesmos. Nós temos a Ordem dos Advogados aí para resolver isso. O que não dá para fazer é ficar com raiva. Nossa, mas a doutora Roberta vai receber tudo isso, né? Não sabe quantos anos você trabalhou, quanto duro que você deu, né? Aí não dá. Exatamente. Sodero, como sempre, brilhante. Nós já estamos encerrando aqui, já passamos uns minutinhos do nosso tempo, do horário programado. Mais uma vez agradeço sua presença. Doutora Aziz, muito obrigada por nos prestigiar nessa noite. Doutora Adriana, muito obrigada pela confiança. Agradeço a todas as pessoas que estão presentes no nosso webinário. Nós colocamos no chat os próximos eventos que nós estamos organizando.
nós temos programação para toda quinta-feira, pelo menos até o final do ano. Então, se inscrevam, acompanhem. Se vocês não estiverem conseguindo ter acesso a essas informações, podem nos mandar e-mail para OAB de Pinda, podem me mandar mensagem no direct do Instagram, que eu estou à disposição para respondê-los, ou pelo WhatsApp. E muito obrigada pela presença de todos. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima. Obrigado, Roberta. Imagina. Doutor Aziz? Só para encerrar, Roberta, rapidinho, aproveitando toda a fala que você falou que foi muito boa, toda a explanação do Sodero, eu não ia falar que foi bom, eu ia falar que foi excepcional. Por quê? Primeiro, o contrato de honorários, acho que a advocacia tinha que fazer como garantia para ela e para o cliente, né? Isso vem a valorizar a advocacia e começando pela previdenciária é ótimo. A gente precisa retomar né? A gente aprende que tem que fazer o contrato, mas muita gente não o faz. Então, mais uma vez, parabéns. Outro, tem que obedecer a temporalidade do contrato de honorários, né? Muito bem ressaltado aí também. Outro ponto importante da tabela, quando se fala do valor mínimo e do proveito econômico, né? Isso é bom ser destacado, porque não se sabe o tempo. O sapateiro, o produto dele é o sapato, o pão, o padeiro é o pão, o advogado é o tempo. Então, quanto tempo leva até a sentença? Realmente eu acho que era um pouco errôneo, né? Agora, até o proveito econômico, isso é muito importante. E outra coisa, professor Sodero, para encerrar, você falou no início aí do valor mínimo, né? Que alguém reclamou. Só recebe críticas quem faz algo de destaque acima do normal, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Se você recebeu crítica é porque você fez algo acima da normalidade. Por isso que a gente é uma vitrine. E, mais uma vez, eu queria agradecer a Roberta, a Adriana, por me convidar para participar aqui também, né? Não podia deixar de participar de uma explanação valorosa como essa e encerrar falando para o palestrante da noite, você nos representa. Obrigado. Muito boa noite. Obrigado. Aziz, só agradecer de novo a oportunidade, agradecer o pessoal de casa, o pessoal que nos viu aí em todas as redes sociais, e dizer que a gente está nas redes sociais aqui porque tem um pessoal atrás da telinha que nos ajuda, né? Então, nós temos o pessoal da OAB de Pinda, temos o pessoal da Cultura e Eventos lá de São Paulo, que possibilitam toda essa oportunidade da gente estar conversando com toda a advocacia do Estado e da advocacia nacional. Então, agradecer o serviço dessa gente que ajuda a gente a conversar com todo mundo. E dizer que eu estou à disposição, fico muito honrado. Caramba, vocês vão trazer muita gente boa ainda, hein? Savares, Rodrigo, Adriane Bramante, João Optis Neto, e já devo ter esquecido de mais alguém. Espetacular, parabéns. Parabéns para vocês aí. Obrigada, doutor. O senhor é nosso patrono aqui da Quinta Previdenciária. Doutor, muito parabéns. Obrigada por nos prestigiar sempre, por nos apoiar, por nos esclarecer, né? É sempre solícito. Está morando dentro da telinha, né? Na telinha que temos o apoio, mas o senhor está morando praticamente aqui dentro. Agradecemos. Doutora Aziz, obrigada pelo apoio. Doutora Roberta, sempre ali, companheira. E aguardamos todos vocês. Agradeço a presença de todos e agradecemos e esperamos nas próximas webinars. Boa noite. Até mais.